Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do do primeiro trimestre, né? Confundi. Primeiro trimestre de 2023 da Guararapes, né? Mais uma empresa de varejo que foi muito depreciada. Mas a Guararapes, eu até analisei um tempo atrás, tem um vídeo antigo aqui no canal, dizendo que ela estava melhorando e tal, mas o endividamento dela é um pouquinho alto. Isso daí dificulta um pouquinho você investir numa empresa, porque ela pode fazer emissão em algum momento. Isso pode diluir o acionista, diluir o seu retorno, né? Quando bota mais ações em circulação, de maneira semelhante até aos fundos imobiliários. Então eu peço para vocês deixarem o like se esse vídeo for útil de alguma forma para vocês. Comentarem embaixo também se tiver alguma informação, alguma dúvida. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, vou me estender muito não. Só deixa eu ver se consigo capturar aqui a canetinha. Isso. Então vamos lá, os principais indicadores. Então a gente vê que a Guararapes, tá? Ela no top line, ela veio até melhor que a Renner, né? Que a gente vê que no primeiro tri de 2023, ó, até cresceu, ó, 5,3. Não é um crescimento bom, tá? Sabe que o varejo está sofrendo muito. Mas a Renner, por exemplo, não cresceu nada, né? Apesar de eu achar que o mercado bateu demais nela, né? Então a gente vê que principalmente em mercadorias, tem uma parte financeira, né, que sofre mais aí com essa alta de juros. Tem uma parte aí pequenininha também, que é para pequenas lojas, shopping e tal. Vendas de mesmas lojas, a gente vê que caiu bastante, ó, 4, mas mesmo assim, tá? Continua positivo, tá? No ano passado a gente vê que às vezes a base de comparação também, 2022 para 2021, é muito distorcida, então a gente vê que 2022 foi muito forte. Canal digital bem fraquinho ainda. Então a gente vê que o lucro bruto ficou mais ou menos flat, né? Cresceu um pouquinho ali. Margem bruta até boa, da Guararapes. Tem uma margem bruta boa, consolidada, 58,8, até subiu, né? Então a gente vê, assim como a Renner, né, ela conseguindo repassar preços. A Renner não cresceu no top line, mas conseguiu repassar. E aí a gente vê que o EBITDA deles subiu bastante, tá? 41,5%. Um crescimento até expressivo, então a gente vê controlando as despesas, tá? Principalmente com essa parte de mercadorias. De repente devia ter um estoque aqui preso, teria que olhar mais a fundo essa parte de capital de giro, porque para ter conseguido impactar aqui na DRE positivamente, às vezes foi algo aí que eles não tiveram que gastar tanto aqui no top line, né, nos custos lá na margem bruta. Aí a gente vê que a margem EBITDA do setor é assim mais apertada, a gente vê que subiu bem, de mercadoria subiu bem também, então a gente vê que parece um pouquinho não recorrente, tá? Essa alta aqui de margem EBITDA, né? Que a empresa tá voando, não. No top line, ok, tá? A gente vê que a margem bruta até ok, né? Falei 58,8, até subiu. Agora essa margem EBITDA aqui é meio distorcida, tá? Não é algo pra gente considerar que veio positivo. E o prejuízo, tá? Até aumentou ano contra ano bastante, né? Mais de 100%. Mas é por conta daquela questão do resultado financeiro, que empresa endividada pesa bastante mesmo, tá? Vamos ver mais um pouquinho. A gente falando alguns pontos, alguns destaques, né? Categoria de vestuário feminino cresceu 3,4. Receita líquida de midway financeira, refletindo ajuste de precificação e evolução gradual na carteira de crédito. Índice de cobertura subiu um pouquinho, levemente. E aí eles falando do EBITDA consolidado, mas esse EBITDA aqui parece que é bem distorcido, né? Teria que analisar a fundo, principalmente essa margem também. Falando até que na parte do digital, que eles focando aqui em ganho de eficiência. Perdas sobre carteira de crédito, estável, isso aqui é um ponto positivo, né? Acho que a Renner, que a gente fez a análise aí, sofreu bastante. Inadimplência, bom comportamento, né? Níveis pré-pandemia, acima de 90 dias, o NPL. Então, assim, não tá sofrendo, mas não é aquele absurdo que o mercado tá batendo, tá? Geração de caixa contra um consumo. Então, eu falei, né? A questão aqui do capital de giro, ó, do ano passado. Então, por isso que, às vezes, o CPV ali não pesou tanto esse ano, né? Claro que a DFC é um demonstrativo completamente diferente da DRE, tá, pessoal? Mas às vezes pode impactar mesmo que indiretamente, né, de alguma forma. Os custos lá do CPV, o custo do produto vendido, né, da empresa, pode não ter sido tão alto lá no passado, né, e aí está elevando a margem bruta agora, porque a gente sabe que a inflação aumentou bastante. Então, esse estoque feito lá no passado e a venda feito com base no período da venda, no momento da venda, né, no regime de competência, em determinado período,
acaba que pode ter uma mudança aí nas suas margens, tá? Apesar de serem demonstrativos diferentes. A companhia encerrou com patamar de caixa de 2,5 bi e supre a dívida de curto prazo, né? Quando a gente fala assim que a dívida é alta, não é que a empresa vai falir, né? É a questão de emissão de novas ações. Então a gente vê que curto prazo tranquilo para a empresa. É completamente diferente de uma Marisa, que a gente vinha acompanhando, né? De uma Oi, né? Que a gente vê que não tem nem fluxo de caixa para suprir o curto prazo. Aqui falando do ecossistema da Riachuelo, né? Ele tem, toda empresa tem isso, né? Fidelidade, relacionamento, canal digital. Aí tem algumas marcas, canal físico. Aí tem uma fábrica, né? Da Guararapes. Parte de distribuição logística, toda empresa de varejo está começando, investiu bastante na pandemia, na questão dessa parte aí, e serviço financeiro, né, os cartões da empresa. Vamos lá. Encerrou com primeiro tri, 397 lojas estrategicamente distribuídas. E elas têm também as lojas Carter, né? Eu nem sabia disso, tá? Nunca tinha olhado muito a fundo, tá? As lojas Carter têm uma margem boa. Empresa lá dos Estados Unidos. 12 casas de Riachuelos, né? Empresa, loja um pouco maior, e 3 FanLab, né? Foram inauguradas 4 novas lojas, sendo 3 Riachuelos e uma Carter. Abriu um pouquinho, né? Diferente da Renner que estava fechando. Né? Pelo menos eles não estão enfatizando o fechamento de loja nenhuma. Canal digital, 19 milhões ativos. 60% dos clientes compram no digital também, são da loja física. Nada muito assim, expressivo, né? Em serviço financeiro, tem a parte de marketplace, fábrica da Guararapes. Produziu 7,6 milhões de peças, 328 milhões de faturamento. Essa parte aqui da fábrica da Riachuelo garante uma margem maior, né? Eles até botam aqui, né? Distribuição, logística, enfim, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguns números aqui interessantes. Campanhas. Operacional. Então, aqui alguns gráficos, né? A gente vê que a parte de mercadorias 2021, então, como eu falei, a base de comparação era muito ruim. 2022, a gente vê que ainda nem recuperou, não tinha recuperado muito. 2023 voltou a subir. Então a empresa está tendo uma ascensão, tá? Mas a gente vê que essa parte aqui financeira sofreu bastante aqui, ó, de 2022 para 2023. Esse medial e mal é praticamente irrelevante, tá? Então essa parte de mercadorias, que seria mais relevante, 2020 veio bem fraquinho, já recuperou frente a 2020, mas eles não botaram aqui pré-pandemia, né? Seria bom, né, ter um pré-pandemia aqui, 2019, né? Aí teria que pescar, fazer uma análise bem profunda da companhia. Aqui também, aqui em cima são os trimestres. Vamos lá. Despesas operacionais, só vê que despesa com venda eles seguraram bem, ó. E despesas gerais administrativas também, bem interessante, ó. Segurar quase 10% nos dois. Por isso que ele elevou um pouquinho a margem EBITDA, né? Mas a gente vê que a base de comparação não era tão boa. Resultado financeiro bem ruimzinho, mas é por conta de dívida. Também tem bastante depreciação e amortização. E aí o EBITDA subiu, né? Mas o EBITDA, às vezes, não é a melhor base de comparação, tá? Porque essa depreciação e amortização pode ficar um pouco distorcida. Até empresa aí que ainda não é tão consolidada, como uma Riachuelo, uma Guararapes, às vezes é bom a gente considerar o EBIT, né? Porque a gente vê, se tirasse aqui boa parte que é depreciação e amortização, a empresa já teria aqui negativo. Então, assim, não sei se é muito legal e tal. Resultado financeiro, a gente pode até, às vezes, desconsiderar um pouco por conta da dívida, empresa alavancada e tal. Aí eles até enfatizando aqui, retomada expressiva, 6 vezes EBITDA. Política de crédito mais conservadora, né? Toda empresa de varejo falando isso. Desempenho, mercadorias, né? Então, vendas, agora os números operacionais, né? A gente vê que não cresceu tanto. Riachuelo, Casa Riachuelo sim, né? Tem uma parte aqui, mas a gente vê que é irrelevante. E Carters, que tá com um número bem expressivo, né? Parece que eles pegaram essa... eu não acompanho tão de perto, né, a Guararapes, mas parece que essa questão da Carters está crescendo agora. Eu acho que eles já tinham, quando eu fiz a última análise no canal, acho que eles já tinham sim. Mas a gente vê que era a base de comparação bem pequenininha. Então isso daqui é uma avenida de crescimento boa, tá? Deve ter uma margem boa também, uma margem bruta boa. É o licenciamento deles da marca Carters lá de fora. Cresceu aqui o número de lojas, vendas em mesma loja, né? Mais ou menos crescendo, mais ou menos flat, né? Mas a gente vê que a base de comparação do 2022 bem ruim, bem fraca, bem forte, né? No caso, área de vendas crescendo também, receita líquida, então eles repassaram um pouquinho de preço, quase nada, né? 1% por metro quadrado, ticket médio. Ticket médio sim, né? Mas o receita líquida por metro quadrado, a gente vê que
teria ficado flat, mas repassaram um pouquinho. Do cartão Riachuelo também, enfim. E reduziram o número de colaboradores, né, segurando um pouquinho de gastos operacionais, que a gente viu lá refletindo embaixo. Aí falando um pouquinho desses segmentos, né, a gente vê que essa Casa Riachuelo aqui, que é um tipo de modelo, né, de loja um pouquinho diferente e tal. Standalone, né, separado de shopping, sozinho store. Crescendo também um pouquinho. A gente vê que ainda não é tão grande, a margem bruta boa, tá? Mas caiu um pouquinho, 45%. A Carter, a gente vê que já tem uma margem bruta maior e ficou mais ou menos flat, né, ano contra ano. E olha a expansão, né, das lojas aí, standalone. Venda de loja para loja também. Ainda tem uma avenida aqui embaixo também, né, para outras lojas. E a receita também, ó, crescendo junto. A receita cresce, né? Enfim, ainda é um potencial, ainda tem um potencial aqui, né? Aqui mostrando, né, a evolução do parque de lojas da companhia. Deixa eu ver que Riachuelo ainda é o grosso, mas a empresa, ó, foi aqui, eu já tinha feito a análise deles, ó, 2020 já tinha um pouquinho de Carter, bem pouquinho. Aí 2021 deu uma acelerada, 2022 continua e agora 2023 parece que ficou flat, né? Cresceu uma lojinha aí, mas ainda bem flat. E essa parte de Casa Riachuelo, né, que eles vêm focando em um novo modelo de lojas, mais ou menos segurando também. Acho que até é acertado, né? Eles querem começar a repassar um pouquinho de preço mais, esse modelo aqui de loja diferente. Esse FanLab também, ó, mais ou menos. Mas, como o momento não é tão favorável, eles deram uma segurada no crescimento. Até na Carter mesmo, né? A gente viu que cresceu só uma lojinha. A gente vê que tem muita loja antiga, né? Por conta dessas lojas Riachuelo, mas a empresa vem remodelando, né? Ó, de 1 a 2 anos tem um percentual relevante já, né? De 3 a 5 anos também, né? Segurando, né, custo de mercadorias vendidas, até cresceu um pouquinho, cresceu bem acima da receita, mas isso aqui foi no trimestre, né? No trimestre não veio tão bom a margem bruta. Mas assim, não é um custo tão pesado, né? 7,7% de crescimento. O problema é que o momento do varejo não é tão bom, aí esse top line não foi tão forte. Mas o EBITDA a gente viu lá que se superou por conta desse seguro dos custos, né? Então mais uma vez aqui, né, a margem bruta deu uma leve queda. Normal, nada de outro mundo. EBITDA subiu, mas a base de comparação não era boa. A parte financeira, a gente vê que o PDD subiu bastante, né, 23,7%. Empréstimo pessoal, mais ainda, 41,8%. E aí o PDD aqui, consolidado, né, 41,9%. Mesmo assim, né, o resultado positivo. Acho que a Renner ficou com resultado negativo no trimestre, nessa parte aí do... aqui tem tem as despesas operacionais, né? Tô falando que é resultado positivo, mas é antes das despesas operacionais. Quando a gente bota as despesas operacionais e ainda o resultado financeiro, a gente vê que fica negativo, né? Antes do imposto de renda. Então a gente vê que está sofrendo também um pouquinho e tal. Essa parte aí do PDD. A gente vê, mas assim, é um braço aí complementar nessa parte financeira, apesar de muita gente começou a bater muito na Renner essa questão aí financeira. Claro, o varejo sofrendo muito. Mas o foco da empresa é o capital de giro, é investimento nas roupas, né, no estoque da companhia, não ficar com o estoque preso e tal, e venda, né, repasse de preço. Deixa eu ver aqui a evolução das perdas da carteira. Subiu um pouquinho, né, começou a subir aqui já no início do ano, mas está estável, né, trimestre aqui, primeiro trimestre. Aqui mais consolidado, 6%, operação de desconto sobre carteira, subiu bastante. Índice de inadimplência também, 15,90. Tá com índice de inadimplência altinho. Mas o que a gente falou, né? Esse daqui é o braço financeiro. Claro que impacta de alguma forma, mas a parte lá de venda de mercadorias, que é o core da companhia, não tá ruim, tá? Não tá bom, mas também ruim não. Igual o vídeo da Renner, né? Eu falei, a empresa não tá bem, mas eu acho que o mercado bateu demais. Então, em algum momento, né, com inversão de taxa de juros, queda de inflação, melhora aí do macroeconômico, essas empresas tendem a se beneficiar, inclusive a Guararapes, tá? Índice de cobertura deles, a gente vê que está mais ou menos estável, né? Altinho, mas estável. Cartão, a gente vê que subiu, vem subindo, né? Mas de 15 a 90 dias até sob controle ainda, apesar de ter subido. Empréstimo pessoal subiu bastante, né? Principalmente aqui acima de 90 dias.
Mas já foi pior, né? Lá no período pico da pandemia, isso. Assustador, né? E aqui tem até o período pré-pandêmico, né? Então a gente vê que eles estão até num período superior à pré-pandemia. Então a empresa está melhor aqui no empréstimo pessoal do que isso que a gente está enfatizando nesses quadradinhos aqui pontilhados, né? Tanto cartões, empréstimo pessoal, do que período pré-pandêmico, né? A empresa nunca foi uma empresa excelente, tá? Mas é um sinal aí que a empresa está melhor até no período pré-pandêmico e está muito mais descontada. Condições de pagamento, a gente vê aqui primeiro tri de 2023. Riachuelo, o pessoal usando cartão Riachuelo com juros, sem juros também. À vista reduzindo e cartão de terceiros mais ou menos flat, né? Mas esses juros aí acaba que não compensa, porque eles estão tendo uma inadimplência altinha, né? Aqui essa parte de mall, né? Midway Mall, e lojas aí diferentes, com localizações diferenciadas. Vê que a receita ainda é bem pequenininha também. Aí tem que ter essa questão de aluguéis, que entra como receita, exceção de direito de uso, estacionamento, enfim. Cresceu, mas a EBITDA também, nossa, parece que é muito boa e tal, mas ainda é bem pequenininha. Aí tem a questão do NOI, questão de shopping aí, métrica utilizada para imóveis, né? Aí tem lojas e imóveis alugados, lojas em rua, a gente vê que basicamente em shopping, né? Tem a parte aí de imóveis próprios da companhia. Mais um pouquinho de desempenho financeiro. Aqui entra que a gente fala que é o mais importante da Guararapes, né? 2,5 em caixa, 4,2 de dívida. A gente vê que o caixa cobre a dívida de curto prazo, o problema é a dívida de longo prazo, pesando agora. E essa dívida líquida sobre EBITDA, tipo, isso daqui ainda é pré-IFRS 16, né? Que seria despesa aí com arrendamentos, inclusive esses aluguéis aí de lojas. Ainda tem o seguinte, tá? O EBITDA não é a melhor métrica para o Guararapes. Então, se a gente fosse jogar aqui, sei lá, um número aproximado, seria uns 4,5 vezes, tá? Dívida líquida sobre EBIT. Então, assim, é uma empresa muito alavancadinha, tá? Aqui eles até botam que os últimos 12 meses, a gente vê que estaria 1,7. Então, se a gente fosse ajustar aqui, talvez, sei lá, uns 3,5. É muito complicado investir numa empresa dessa, tá? Porque em algum momento pode ser que ela tenha que emitir ação, por mais que a Selic caia e tal, e isso daí dilui o retorno do acionista. Eles até falaram aqui, ó, eles realizaram antecipação de recebíveis, então isso daqui é até um ponto positivo de governança, porque a empresa optou por antecipar recebíveis, né, contas a receber, né, ao invés de receber 506 milhões, antecipou aqui 419, né, acho que mais ou menos isso aqui. Só que o que acontece? Essa conta a receber aqui, também para os próximos trimestres vai estar meio zerada. E em algum momento a empresa vai ter que emitir, tá? De repente, se ela emitir num momento mais favorável, não pese tanto. Despesa financeira subindo absurdamente, né? Por conta da Selic. Enfim. Lá, investimento CAPEX, a gente vê que está investindo bastante em tecnologia, né? É surpreendente, né? Transformação digital, lojas novas deu uma segurada. O primeiro tri também não estava tão forte. Mais tecnologia, né? Surpreendente. Enfim, isso aqui é o fluxo de caixa livre da empresa. Tem alguma coisa interessante aqui? Ó, o capital de giro aqui, ó, positivo nesse trimestre, enquanto no ano passado, ó, 251 milhões negativo. Aí teve essa questão da antecipação de contas a receber. Até investir um pouquinho no estoque, né? Mas aqui postergaram alguns pagamentos de fornecedores. Seria dado aqui no final, né? Positivo fluxo de caixa da operação, isso aqui mais ou menos ajustado, né? Salários e provisões, menor. Imposto também, parece que teve uma questão de imposto aqui que impactou bastante, né? Eles fizeram um pouquinho aqui também no investimento. Fluxo de caixa de investimento, venda de ativos. Nada, CAPEX não tão relevante. Intangível que é surpreendente, né? A empresa investindo assim na parte digital.
Com ajuste e tudo, a gente vê que o fluxo de caixa livre ficou até positivo, mas a tendência é ficar negativo, né? Principalmente no primeiro trimestre. E o primeiro trimestre não tem tantas vendas, né? Igual no quarto tri. Eles botaram aqui? Redução de investimento, né? Enfim. Acho que sim, basicamente foi isso aí da Guararapes. É uma empresa aí que eu acho que essa dívida tá muito altinha para investir ainda. Eu acho que tem outras opções melhores, tá? Às vezes você está montando uma carteira diversificada, pô, tem tanta opção aí que a gente vem falando no canal. Claro, o mercado bateu muito, mas assim, o risco é muito grande tu investir numa empresa dessa. Parece até que eles estão tentando segurar ali a governança da companhia, tanto do ponto de vista operacional, controle de gastos, parte de distribuição, centro de distribuição, logística, transformação digital. Mas eu acho que a empresa é um pouco mais arriscada que outras, né? Eu acho que tem outras opções no varejo melhores, inclusive a Renner, né? Que caiu absurdamente, ainda nem subiu direito. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem like, se inscreverem no canal, seguir nossa página do Instagram. Valeu, forte abraço.